No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Mirval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10:30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. Nada. Vou mandar outra aqui, atenção, vou até tirar o gorro. Gorro do esqueleto. Vou mandar aqui, ó. Nada. E vem. Absolutamente nada. Ai, meu Deus. Tira a classificação do Corinthians hoje à noite na Copa do Brasil. Eu tô aí. Pra você que tá com a gente na CBN, na Central Brasileira de Notícias. Eliel Almeida. Boa tarde pra vocês. Vocês não acreditaram, mas aconteceu. Tá vendo aí? Vocês todos duvidaram de mim, mas aconteceu. Futebol, cara. Você não precisa ter muito estudo, saber o tatiquês da coisa. Você tem que ter vivência, Carlão de Freitas. E eu tenho vivência. É desde 2004 acompanhando isso. Tava na cara que o Corinthians ia passar. Tava na cara. Muito obrigado aí, o Corinthians passou, conseguiu o resultado, a galera ficou feliz do Timão. E nós também, porque quando a gente acerta é bem legal, né, Carlão? Ai, Eliel Almeida. Tem que aguentar, né, Lupe? Não tem jeito. Vai fazer o quê? Não Coloca de novo aí, Bolacha. Não! Coloca de novo aí. Já pôs um monte de vez já hoje. Eu vou mandar outra aqui, atenção. Vou até tirar o gorro. Gorro do esqueleto. Vou mandar aqui, ó. Nada. E vem. Absolutamente nada. Ai, meu Deus. Tira a classificação do Corinthians hoje à noite na Copa do Brasil. Mandei. Pois é. Vou repetir. Fui humilhado pelos colegas. Fazendo chacota. Humilhado não é uma palavra muito forte. Vilipendiado pelos colegas. Trituriado aqui pelos colegas. Mas deu certo. Conseguimos. A humildade venceu. Conseguimos. Boa tarde, Lu. Boa tarde. Eliel Almeida. Eu tô com o saco cheio desse negócio, desde o CBN Esporte. Ah, tá bom, acertou, beleza. Beleza, já fazer pode... uma placa pra ele. Pode fazer uma placa, faz aí aqui, um busto, põe um busto na entrada do estúdio. Muda o nome do estúdio. Sei lá, sabe?
Isso aí é um dia sim e 35 dias não. Outro também. Você tem que aceitar, Antônio. Eu já aceitei, mas acho que chega uma hora isso, cara. Pelo amor de Deus. Quantos placas você acertou na sua vida? Eu não fico contando também, Quanto quantos sarcófagos você tem que fazer. Cidadão acerta um placar, coloca o cara mandou, tem que ser assim, ó. Parabéns, ele é pronto. Precisa postergar. Mas a gente já te deu parabéns hoje. Eu não ouvi, queria ouvir de novo. Manda aí, ó. Não, eu queria ouvir o parabéns, Bolacha. Parabéns. Aí, obrigado. Pronto. Fábio Scheib, o único que mandou um áudio de 3 minutos e 40 segundos aí, parabenizando o acerto. Ninguém reconheceu. O Fábio Scheib reconheceu. Obrigado, viu, Fábio Scheib? Boa tarde pra você. Pra você, eu dou boa tarde, Fábio Scheib. Boa tarde, Nostradamus. Boa tarde a todos. Nostradamus. O cara tá voando, hein? E o Fla-Flu hoje já tem perspectiva de resultado? Não mexe com isso, não. Não, melhor não. Deixa quieto, Fla-Flu não. Porque você pode jogar na lata do lixo toda essa sua fama. E aliás, eu já arrisquei. Obrigado aí, o Rafael Pio, que me ensinou um negocinho ali. Olha, se eu tivesse vai cair todo mundo. Tá todo mundo indo pro julgamento e você tá entrando no ônibus. Tá todo mundo e você tá fazendo sinal pro ônibus parar. O alerta tá sendo dado, né? Rapaz, eu quase mandei uma mensagem. Você já mandou mensagem errada, Carlão? Quase foi uma errada aqui agora. Você já mandou mensagem errada, Lupe? Já mandei, já. Já, né? Peço desculpa. Se você mandou alguma mensagem errada na vida, manda mensagem pra gente contando a história. 991869070. Qual foi a vez que deu BO? Minha mãe uma vez deu BO. Mandou mensagem pra costureira pra reformar a roupa. Só que aí a costureira reformou, ela não gostou, ela foi mandar um áudio reclamando, mas mandou pra própria costureira. Nossa. Aí imagina, o BO aqui não deu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, manda aí, 991869070. É o WhatsApp da Central Brasileira de Notícias. Eu já ia esquecendo de dar boa tarde pro Heitor Esmeriz, ia chamar um intervalo. Heitor ansioso ali, esperando desde o começo do programa um boa tarde, e eu esquecendo. Boa tarde, Heitor, me desculpe, viu? É que esse Esmeriz também não vem nunca. Não, veio sim, tá aqui, para com isso aí. É que ontem aconteceu isso aqui, Heitor, ó, que eu confundi tudo. Aí eu me perdi tudo na hora que aconteceu isso aqui ontem, ó. Peraí, o Bolacha tá... Não deu certo. Trabalho. Viu, Bolacha? Já tá começando a dar errado as coisas. Borro do esqueleto. Vou dar aqui, ó. Vamos ver. Nada. Aí vem. Absolutamente nada tira a classificação do Corinthians hoje à noite na Copa do Brasil. Pronto. Tá vendo? Viu aí, Heitor? Não, tem que dar o braço a torcer nessa que você cravou o placar do jogo e que ia passar nos pênaltis também. Incrível, parabéns. Depois passa os números da Mega Sena pro sorteio de sábado, fazendo favor. E nos bastidores aqui, Heitor, eu disse quem perderia o pênalti. Não, aí já é demais. Eu acertei que o Cássio pegaria o do Hulk e que o argentino lá, eu esqueci o nome. Batalha? O Batalha chutaria pra fora. E ainda Temos foi pior. Testemunhas? E ainda foi pior. Temos. André Berenguel e Marco Guarizo estavam comigo neste horário. A coisa... Rapaz... Gente, se eu fizesse a completinha lá, eu tinha... Marco Guarizo se preparando para uma pauta. O Marco Guarizo indo para entrevista com o ministro lá, se preparando para a pauta. Mas sério, eu falei, ó, e o Cássio pega pênalti do Hulk mesmo. Pode cravar. Que coisa, gente. Eu preciso parar com esse negócio aí. Ficar adivinhando o futuro não tá legal, não. Vamos ver até onde vai até às 5 o programa. Legal, não. O programa vai até às 5. É capaz de até às 4h57 ele ainda vai. Lembra que eu falei? Mas hoje ele pode, hoje ele merece. Obrigado, hoje ele vai Heitor. deitar e rolar. Heitor, você tem sorte que você tá a uns 10 km de distância dele. Se você tivesse aqui, você não ia estar aguentando mais. Todo mundo que chegava na redação, bom dia. Não, peraí, vem aqui. Vem meu negocinho aqui, ó. Assiste aqui. E olha que ontem eu fui humilde, hein? Não postei nada no grupo. Fiquei quietinho, deixei. E ninguém de vocês lembrou também. Ninguém de vocês. É porque o silêncio não comete erros, né? Esse grupo também, eu vou falar a verdade pra você. Tem hora que nós tá respondendo lá, a mulher do Carlão começa a responder, né? Não sabe mais. Porque o fiscal é em cima ali.
Aí o Luke também não pode responder depois das 10 da noite, porque o celular dele fica travado. Esse grupo não funciona de madrugada, velho. Tá igual o futebol do Heitor. Eu vou ver se minha mulher deixa eu responder. Aí, a mulher do Heitor vê lá o celular dele com um monte de ligação, fala, meu Deus, o que é isso aqui? Ô, Heitor, eu acho que você tá sem vontade de ver o celular agora. Aí ele vai mexer no celular no outro dia e fala, gente, desculpa, acordei agora. É assim. Só fica o Shaibe, o Pio, o Júlio e o Eliel falando sozinho naquele grupo lá, e tem 15. Aí, de vez em quando tem uma vitória no tênis, surge o Gabriel Castro. Do nada, o Gabi Castro manda a vitória do tênis lá. Tomás Belucci ganhou. Pô, tá pior que o meu grupo de futebol tem 50 pessoas e tem vezes que a gente não consegue montar 2 times pra jogar. Não, mas é nessa isso pegada. Isso que me aí fez afastado das peladas. É como diria a companhia do pagode, é na pegada do bambo, do bambo, do bambolê. Essa daí é... Aliás, a gente pode também, quem quiser, o torcedor corintiano, pedir desculpa, né? A fila da desculpa pro Vanderlei Luxemburgo pode começar. Começa agora. Pode começar, pode mandar mensagem. 991869070. Ou se não, agradecer o Cudê, né? Agradecer o de quem? O Cudê, pô. O cara pôs o time misto no mata-mata. Cara, mas eu vou falar a verdade pra vocês. Eu já tinha visto macarrão, galo, lasanha, galo. Agora pipoca, galo foi a primeira vez que eu vi, hein? Maldade, rapaz. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos ser honestos aqui. 2-0. Não, vamos ser honestos. O Corinthians não ganhou o jogo. O Atlético perdeu o jogo. O Atlético perdeu a classificação. O Atlético foi jogar um jogo, né? Que isso. O Atlético achou menosprezou o timão, menosprezou a força da torcida. Exato. O Atlético, ele não sabe o que significa o escudo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Itaquera, hein? Menosprezou. Os caras lá tão velhos. O Atlético personalizado na figura do Cudê, né? Exato. Que isso. Foi muito bom o que acontecer. É isso aí. Foi muito bom. Vamos começar com o Hulk no banco. O Hulk é quem? Pô. Tá pensando que é o Hulk lá do quadrinho, que vai chegar, vai destruir tudo? O Hulk é o que comanda a pipoca lá do Atlético, é o primeiro a pipocar na hora que tem pênalti, não é, Luke? Não, na Libertadores foi assim. Na Libertadores ontem, quem perdeu o pênalti ontem? Mas o Hulk tá vivendo uma grande fase fora de campo. Então tá perdoado. Tá bom. Então perfeito, aí tá liberado. 991869070. Hoje a gente quer a participação dos ouvintes, mandando um monte de recado. Ontem nós tivemos os jogos dos grandes. São Paulo joga hoje, né? São Paulo joga hoje. Joga o tricolor, Paulo. São Paulo e Sport. Flamengo e Fluminense, hein? Eita, esse aí, hein? Esse bicho velho. Então, se você tivesse que ir em alguém hoje, seria em quem, hein? Fluminense. E você, Carlão? Flamengo. E você, Lupe? Cara, Fluminense. Shaibe, eu quero saber de você. Flamengo. Olha só, o Shaibe foi o único ousado ainda. Eu iria no empate e vitória do Fluminense nos pênaltis, com o Fábio tendo uma das melhores noites da sua carreira. Não, se ele acertar isso aí... Não, se eu acertar essa, eu volto pelado. Ou não, tirar a roupa, hein? A população não tem nada a ver com esse situação. A comunidade campineira, aqui da região central, não tá nada satisfeita com essas... Eu vou inverter aqui a ordem do programa. Geralmente eu deixo a minha frase motivacional pro fim. Mas agora, todos os dias, a minha frase motivacional será no começo. Coach dos fracassos. Então, pra você que tá aí decepcionado... Música, maestro. Pra você que tá desabrochado da vida, colocando a culpa no azar, na falta de sorte, nos deuses do além, que nada dá certo na sua vida, no seu trabalho. Pra você que tá aí julgando as pessoas, falando que tem pessoas puxando seu tapete, tá totalmente desanimado, saiba de uma coisa, meu amigo, minha amiga e meus amigos. Nunca foi azar. Sempre foi a sua incompetência. Tá no ar o Arena CBN. Vambora, até às 5 da tarde. Arena CBN. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas.
Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Vai para Viracopos? Ir de carro para o aeroporto é a sua melhor opção. E agora, com o Estapar Reserva, ficou mais prático e econômico estacionar. Reserve a sua vaga com descontos exclusivos no aeroporto de Viracopos pelo site ou pelo app Estapar Vaga Inteligente. Diárias avulsas a partir de R$17. Comece a sua viagem com tranquilidade. Consulte as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Arena CBN. São 4h16 de volta com a Arena CBN. Eu queria pedir a gentileza dos ouvintes para testar o nosso WhatsApp, porque eu acho que deu problema aqui, deu tilt. Daqui a pouco vai chegar gente recebendo pedido de grana. Nós estamos com o WhatsApp, eu acho que tá travado, né, Lupe? Deu um bug aí. Se você puder mandar só um oi, boa tarde, só pra gente ver se tá tudo ok, 991869070, mas eu acho que pegaram o número aí, viu, Lupe? Eu acho que vai cair, vão pedir dinheiro na conta. Tá meio errado, não tá chegando algumas coisas aqui, então se você só puder mandar boa tarde, oi... Se por acaso for... Deu um BO aqui, mas enfim. Pedir dinheiro... Não, e é estranho porque eu já falei, tem 1 minuto, não chegou nenhuma mensagem ainda, tem alguma coisa errada mesmo, viu? Mas manda aí, pelo menos um boa tarde pra gente ver se tá funcionando. Será que vai explodir o telefone? Não, acho que não. Eu vou colocar ele lá na redação. Não, se o pessoal chegar pedindo grana aí pelo nosso número, viu, gente? Não somos nós. Não, é verdade. Pelo amor de Deus, 991869070. Por enquanto não chegou nada não, Luke, mas vamos seguindo, né? Vamos vendo. Nossa, sério mesmo, eu acho melhor a gente deixar esse celular lá pra... Não, vamos esperar. Tem um monte de loja aqui embaixo que arruma. Você já... Mas peraí, Luke, só um minutinho, peraí. Tá pegando fogo, bicho, já diria ele. Não tá chegando mensagem. Mas é que eu acho que, tá vendo esse botãozinho aqui, modo avião? Eu pensei que fosse enfeite. Não! Tem que tirar? Tem que tirar do por quê? Jura que é isso? Acredito. Tirei, agora até estão ligando. Posso atender no ar? Pode atender no ar? Nossa, acredito. Alô? Não. Certo. Sim. Aham. Eu tô vindo aqui. Tá tudo certo ou não? Eu fico feliz de estar ouvindo. Valeu. Nossa. Obrigado. Tá funcionando então, né? Cara, eu sou pontificano. Você torce pra ponte? O que você tá achando da macaca? Eu sou do bairro do Zicá aqui. Uhum. Certo? E eu estou muito feliz com a macaca. Que ótimo. Que bom. Obrigado, viu? Obrigado. Como é que é o seu nome? Isidoro Lopes. Isidoro. Boa, Isidoro. Tamo junto, hein? Parceiro. Caramba, velho. Valeu, obrigado. É difícil assim. Ô, Heitor, eu vou embora desse programa, velho. Foi o sarcófago ontem que ele entregou. Mano, o cara desativou. Tava no modo avião. Que burro, dá zero pra ele. Calma, Chaves. Hoje em dia é bullying isso aí. Não, mas aí que tá. Não fui eu que mexi nesse aparelho aqui. Foi o Guarizo. De novo, o Guarizo tá sabotando a gente. Esse ar-condicionado. Não, olha só. E o detalhe, o ar-condicionado tava ligado. Ele colocou o telefone no modo avião. Não, Guarizo, aí não, velho. Pô, vai ter que fazer matéria isso, Guarizo. Pô, que isso, velho. A gente tá aqui trabalhando, Lupe, de sol a sol. Fazendo a coisa acontecer, o Guarizo tá sabotando a gente. Aí não. Pô, colocar o telefone no modo avião. É o nosso Cudê. E o pior, que o ouvinte já tinha mandado aqui que foi o Guarizo. Tá pensando o quê, ó? Boa tarde. A todo mundo que mandou boa tarde agora. Agora você lê tudo aí. O Chaib mandou, oi, Lupe. Cara. Ô, cara. Pô, cara, obrigado, Chaib. Ô, Berenga. E o Bugrão, Berenga? Boa tarde. Aí quem apareceu? A Beth de Valinho. A Beth, o homem tá com tênis hoje. Nossa, tá com pisante mas da tá hora. com tênis hoje, rapaz.
Pode aumentar, baixou aí por quê, vô? Pode aumentar. Ou o nosso retorno tá baixo. Dá um gole aí. Então fechou. Beth de Valinhos pra você, essa, hein, Beth? Aí, tem gente que manda só tarde, o outro mandou uma figurinha. Rapaz, o outro mandou uma foto aqui que eu não posso falar. Você sabia? O cara mandou um nude, velho. Sacanagem. O programa tá perdendo a mão, hein? O programa não é sério, mano. O cara do telefone. Não tô acreditando. No final 35, mano. Qual que é? Final 35. Vou procurar. Ainda bem que tá frio, né? O Clésio Palhares. Tudo bem, Clésio? Não foi o Clésio que mandou, não. Ele mandou boa tarde só. Nosso amor. Essa é a melhor, hein? Te falei pra não me provocar. Nem o telefone funciona nesse programa. É só paulada. Você sabia, só antes da gente começar a falar bola, eu fui na mesma loja que o Rafael Pio, pra você ver como é que eu tô mudado. Você tá, Lupe? Eu fui na mesma. O Rafael Pio chegou ontem e falou: comprei 2 pisantes da hora, promoção numa loja X lá no Shopping Y. Eu falei: vou lá, né? Fui na loja, tudo com promoção. Aí, só que assim, não cabia no orçamento, né? Eu tô passando ainda por um processo assim, começou o mês de junho, só que eu tô ainda com resquício do mês de maio. Tá difícil a situação. E aí eu falei pro vendedor, eu falei, vou levar só uma camiseta, tava em promoção, mas eu vou dar uma volta aqui e daqui a pouco eu venho pegar. E aí, como eu vou encontrar minha sobrinha no final de semana agora, cara, eu deixei a camiseta de lado e levei embora, velho, um bumbo da Patrulha Canina pra ela. Ela vai tocar 3 vezes. Parabéns, mas eu vou ficar... Nossa, eu vou até chorar de emoção. É o instinto paterno já. Você tá pronto pra ser pai. Eu queria... Essa é a mensagem que eu queria. Será que eu tô pronto? Você tá Será que chegou o momento? Tá, vamos ligar pra Vanessa aí agora. Não, você tá pronto pra ser pai. Parabéns, já. É o instinto paterno. Que bom. Que legal. Ô, Heitor, eu senti, você que também é pai, quantos filhos, Heitor? 365. Tem um só o Bernardo. Só. Não, registrado, né? Registrado um só. E aí, ô Lupe, o Heitor, o Lupe tá pronto pra ser pai? Pronto, nem nós que já somos pais estamos ainda, né? É verdade. Mas só dele ter essa vontade, esse desejo de ver uma criança feliz, isso já diz muito, já. Exato. De duas, uma. Ou ele tá pronto pra ser pai ou quer ser voluntário do Criança Esperança. 4 horas e 22 minutos. Vamos seguindo. Fala do Corinthians, Carlão. Vamos falar do Corinthians. Quando o Corinthians perde, você fala do Corinthians. Aqui tem um bando de louco. A bancada hoje tá forte, hein? Nossa. Mas foi merecido, né? O Corinthians jogou bem, contundente. O Luxemburgo mudou o esquema com 3 zagueiros, né? Colocou o Bruno Mendes, colocou o Gil e colocou o menino Murilo. Aliás, grande jogador, o Lupe chamava atenção, parece que tem proposta chegando. Mas o Corinthians jogou bem, fez por merecer, encarou o jogo como uma decisão realmente, diferente do Atlético Mineiro. O Alberto ainda mal, né? Parece que precisa refazer a amizade com o gol. Em compensação, Roger Guedes, que fase sensacional. Nossa. E o Renato Augusto é brincadeira, né? Joga demais. Tá louco. Joga demais. Esse joga de terno mesmo. Quando o senhor levantou os braços aí, o Heitor? Eu tô me apoiando aqui. Me apoiando nas paredes. Exercício é bom. É. E a gente falou de áudio errado. Olha o que o Guina fez. Boa tarde a todos, parabéns pelo programa. Eu já mandei uns áudios errados, sim. Mas o pior foi que eu mandei um pix errado pra um cara que eu acabei de falar que não tinha dinheiro. Putz! Mas é bom, né? Cara, eu morro de medo desse negócio de pix. Eu olho umas 2, 3 vezes pra... O cara com certeza foi cobrado, falou, mano, não tô sem grana e tal, e pum, mandou um pix pro cara que tava cobrando. O cara saiu já comemorando como se fosse o Roger Guedes, cara, você já mandou o pix errado? Cara? Não, nossa, eu morro de medo. Eu fico você olhando. Confere 3 vezes. Antes de dar o veredito, eu olho. Ixi, Você já mandou pix errado? Não, pix não. Eu já recebi pix errado e devolvi. Olha só. Eu já recebi errado e devolvi. Ela teve o esquema do Flamengo, você lembra esse negócio do pix aí? Lembro. Eu recebi o pix errado uma vez, devolvi. Tem que ser, não é seu, né, velho? Vai ficar pra quê? Mas você devolveu tudo? É que... Ô, Fábio Chagui, a história mal contada. O que você achou do Corinthians ontem? O Corinthians mostrou a sua força dentro de casa, com a torcida ao lado, fez um grande jogo ontem. Conseguiu no primeiro tempo marcar o primeiro gol e deixar a situação um pouco mais confortável, né? Se fosse pro intervalo no 0-0 ia ser mais complicado. Mas também vale ressaltar o que fez o Eduardo Cudê, técnico do Galo também, colocando os jogadores, um time misto para enfrentar o Corinthians em Itaquera, jogo decisivo.
se poupando para o duelo para o clássico de sábado contra o Cruzeiro. Isso não dá certo, né? O Corinthians, acabei de ler uma reportagem, inclusive, que os corintianos ficaram motivados por o Cudê ter posto um time misto em campo e foram para cima, né? O primeiro gol saiu, no segundo, com a força da torcida também, o Corinthians muito bem em campo também, o Roger Guedes marcou o segundo, e nos pênaltis, Cássio garante, né? Mas eu queria falar uma coisa aqui, puxando o comentário do Heitor. Tudo bem, o Carlão falou, o Scheibe falou, colocando a culpa no treinador adversário, mas o Vanderlei Luxemburgo foi visionário, gente. Ele meteu um 3-5-2, e agora falando do tactiquez da coisa, ele coloca um 3-5-2, dando liberdade pro Bidu, que chega nas costas do zagueiro para fazer o gol de peito, que o zagueiro não imaginava que ele pudesse estar lá, e dando liberdade pro Fagner. Só que aí você pensava o seguinte, o Bidu e o Fagner vão apoiar toda hora. Não, eles eram os primeiros homens de marcação logo depois da linha de 3. Foi algo muito legal. Roger Guedes não precisou marcar, Renato Augusto não precisou marcar, por quê? Porque o Luxemburgo sabia que o Renato Augusto não tinha condições de marcar. E o Roger Guedes ainda fez a dobra várias vezes durante o jogo, pela esquerda. Mas o gol foi exato, porque ele voltava para dobrar. Então ele deixou quem precisava estar livre. Eu tenho 11 jogadores, só que os 11 não vão marcar. Eu preciso deixar o Renato Augusto totalmente livre. Ele não vai ter essa responsabilidade. O que eu vou fazer? 3 zagueiros, 3 torres altas. Aliás, o Murilo jogou uma baita partida. E aí, uma surpresa de um lado, deixando mais leve, que é o Matheus Bidu, e o Fagner do outro lado, que é um jogador mais experiente, mais cadenciado. O Luxemburgo ontem foi muito bem. Voltou aos velhos tempos. Ele deu um nó no Cudê. Ele estava pronto para o jogo contra o Hulk, contra os titulares do Atlético. Não vindo os titulares, fortaleceu ainda mais o Corinthians. E aí, meu amigo, Corinthians em vantagem na arena. E depois, logo no segundo tempo, Roger Guedes faz um golaço daquele. Eu consegui sonhar antes do jogo e vi tudo isso, Heitor. Foi no tático mesmo. O Corinthians amassou o Atlético Mineiro ontem. Acho que o Luxemburgo se preparou para enfrentar o melhor Atlético Mineiro possível e o Atlético Mineiro não esperava que o Corinthians entrasse com essa formação e tampouco com essa postura, né? E demora para entrar, né, Heitor? Só desculpa te interromper, ele demora para entrar em campo. Verdade, ele foi chegar ali 9h28. O Atlético ficou uns 10 minutos perfilado ali para entrar em campo e o Luxemburgo demorou, irritou até o time do Atlético. Porque demorou para entrar. Ele foi redesenhando ele por fez conta da escalação, né? Que loucura, por conta da escalação. Velho. Então, assim, foi uma noite mágica, assim, pro Corinthians, né? Uma noite que o corintiano ainda não tinha vivido em 2023. O Renato Augusto, aquele tapa que ele dá pro Bidu fazer o primeiro gol é sacanagem, porque eu vendo o lance ali na hora, eu falei, caramba, será que ele vai chegar conseguindo chutar pro gol ainda, com força para chutar, e ele surpreende todo mundo e coloca aquela bola por elevação pro Bidu completar na segunda trave, o Roger Guedes faz um golaço, era pro Corinthians ter conseguido a classificação no tempo normal, já sem dúvida nenhuma, criou o suficiente para isso, uma classificação merecida, e só pegando o que já falaram em relação ao Atlético Mineiro, não tirando o mérito do Corinthians, o mérito foi total do Corinthians, da escalação do Luxemburgo e da postura dos jogadores em campo também, mas ao entrar com essa escalação, o Cudê, ao meu ver, transferiu um pouco dessa displicência para os jogadores em campo também. E eu cito o lance do segundo gol do Corinthians como exemplo disso. Foi um golaço do Roger Guedes, mas o marcador ali, ele não pode desistir do lance como desistiu. Concordo com você. E só para fechar, que o repórter CBN já tocou, só um detalhe, tudo isso que o Heitor falou, o gol do Corinthians do Matheus Bitu não foi mero acidente. Nossa, isso é bola treinada. O Renato Augusto sabia que o lateral ia chegar nas costas da zaga. Tá louco. Ele não, claro, ele é inteligente o suficiente para levantar, mas não foi ao acaso. Ele não levantou para a área para ver se alguém colocaria a bola lá, até porque o centroavante tinha acabado de perder o gol. Isso é bola treinada, já sabia que ia ter um homem lá. A gente vai para o repórter CBN e volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 1º de junho de 2023, presidente Lula negou que planeja uma reforma ministerial em meio à crise na articulação política com o Congresso Nacional. Lula também afirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, nunca pediu pastas para aliados em troca de governabilidade. No entanto, o petista disse que avaliaria o pedido caso ele fosse feito. Em entrevista à Globo News, Arthur Lira afirmou que alertou por 2 vezes o presidente Lula sobre as reclamações de parlamentares a respeito das ações do governo. Ele também cobrou a presença de membros da base aliada em visitas ministeriais aos estados e aos municípios. Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para apurar se o técnico de bateria
da cantora americana Lana Del Rey praticou o crime de xenofobia. O homem xingou os brasileiros nas redes sociais após ter o celular roubado na capital fluminense no último domingo. Na publicação, ele escreveu que o Brasil não merecia ter apresentações de música ao vivo. As autoridades também informaram que uma investigação foi aberta para apurar o responsável pelo furto do aparelho. O primeiro-ministro do Japão anunciou um plano de ajuda para as famílias no valor de 25 bilhões de dólares. O investimento tem o objetivo de resolver o problema da queda de natalidade no país. O plano prevê um aumento de auxílio direto aos progenitores, apoio financeiro à educação dos filhos e ao pré-natal, além de promover horários de trabalho flexível ou licença para os pais. O Japão registrou menos de 800 mil nascimentos no ano passado. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro e 31, alô Mário Quintino. Pois é, Mário, não deu pro Peixão ontem, hein? Boa tarde pra você. Oi. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Não deu e não deu com requintes de crueldade, né, Eliel? É, aquele roteiro que a gente já conhece. O cara faz o gol no último minuto e depois ele perde o pênalti na cobrança, né? Pois é. Cabeçada consciente do Mezenga, né? E depois a cobrança, infelizmente, não deu certo. Mas sorte ao Bahia aí nessa nova fase também da Copa do Brasil. Eu trago informações, Eliel, para o nosso ouvinte que segue aí pela rodovia Santos Dumont. Mais cedo a gente comentou sobre um acidente que aconteceu na altura do quilômetro 74, à altura do Jardim das Bandeiras. Esse acidente foi um atropelamento de um homem na rodovia. Esse homem sofreu apenas ferimentos leves, felizmente, foi levado até um pronto-socorro aqui em Campinas e agora a pista já foi liberada. Então, o nosso ouvinte já faz um bom caminho para quem vem de Indaiatuba em direção de Campinas. No sentido contrário, aí precisa de atenção já na altura do Parque Osiel em Campinas, quem vai em direção de Indaiatuba, aí por conta do excesso de veículos. Eu trago informações também da Campinas Montemor, que já tem trânsito intenso em direção de Hortolândia, logo depois da Alix da Cunha. Eliel. Perfeito, Mário. Você volta já dentro do nosso ponto final. Quem está com um caminhão na estrada precisa cuidar da saúde física e mental em todos os momentos, com alimentação balanceada e descanso. Maio Amarelo no Trânsito Escolha a Vida. Ministério dos Transportes, Governo Federal, União e Reconstrução. Arena CBN. Cadê o nosso amigo? O Carlão saiu antes do intervalo e não voltou até agora. O que aconteceu? Porque é o seguinte, hoje nós tivemos o festival do leite quente. Como que é? É leite chocolate quente. Chocolate quente. Não, calma, Eduardo. Calma. Voltou. Voltou. Tá bem. Tá suando? É, o cara tá meio molhado, não entendi. Tá tudo bem, Carlão? Tava. É que o rapaz que consertou meu celular veio entregar. Mas aproveitei pra passar no W. Aquele celular que você ficou o dia inteiro na mão de quem que era? Posso terminar só o assunto do Corinthians e falar de Roger Guedes? Boa. Faz o que você quiser. Celebridade, tanto é que ganhou até música, cara. Música? Dá o play, infeliz. Batatinha frita, 1, 2, 3. Hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez. Ô, batatinha frita, 1, 2, 3. Hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez. Roger Guedes, que por sinal... Aê! Foi bem, hein? Ô, gente, vou falar um negócio pra vocês. O artista brasileiro, ele se reinventa. Eu gostei. Mas batatinha... Como que é, Shaibe? Batatinha frita? É, por causa daquela série coreana lá, né? Verdade. Round Six. É, mas batatinha frita porque ele tá com o cabelo platinado, Heitor? Só se for, né? Platinar eu não consegui entender. Ele, né? Tá calvão, né? Mas ele já tava, viu? Nossa, mas tá cada vez mais, né? Não, é que quando você faz o descolorimento, você enfraquece os fios. Tá louco. E aí, o risco que a gente vai correr
em É verdade. novembro, dezembro, No né? fim de novembro, né? Se os dois subirem, né? Se os dois Um subirem. dos dois subir. Se os dois. Se os dois subirem, a gente rapa a cabeça. Não, se os dois subirem, a gente vai a pé pra Aparecida do Norte. Opa! Eu ponho Ituano também nessa, Ituano e Botafogo de Ribeirão. Não, calma aí, sabe? Aí você tá Pô, tornando a aí missão, é. pô, se acontecer tudo isso aí, pelo amor de Deus, aí sim, nós damos uma volta sem roupa aqui na rua, né? Pelo amor de Deus, aí não. E nesse frio aí, né? Deus do céu. Eu tô aqui, no Ziriguidum. É isso aí. Tem ouvinte mandando áudio pra gente, põe no ar. Fala pessoal, boa tarde. Eu acho que dificilmente alguém vai ganhar desse erro, que não foi eu. Mas tinha um grupo de uma empresa que eu trabalhava aí, lá desse trabalho. Tinha mulher, tinha tudo. Belo dia, noite, todo mundo trabalhando, em casa, e chega uma foto que eu nudes do chefe. Imagina. Nossa. Foto de nudes no grupo de trabalho. Do chefe. O chefe Nossa, mandou. o chefe mandou. Era E aí eu? que Você é não, É, mas aí você não pode fazer nada, né? Você tem que sair do grupo e chamar o cara no particular. Ô, você viu o tamanho do instrumento? Você tem que comentar sem comentar, véio. entendeu? O chefe mandou um nude no grupo, velho, do trabalho, cara. E quem que vai ser o corajoso de falar, chefe? Ah, sei lá. Você mandou um negócio errado lá no grupo. Rapaz, que situação, hein? É difícil. Bela história do ouvinte aí, hein? É bela, não sei. Não, né? mas... Quem é esse pichuruca aí? Não tem nenhum pichuruca aqui não, né? É só o ouvinte. Próximo. Boa tarde. Amigos do Arena CBN. Meu nome é Dionísio, sou de Hortolândia. Tudo bem, Dionísio? Eu vou falar sobre o Corinthians. Fala, fica à vontade. Eu já conheço esse filme, hein? Quando o Corinthians começa a ganhar assim, apertado, na raça, ninguém segura. Então tá bom. É G5, G20? Qual que é esse filme aí que você conhece? Brincadeira. Mas ele tá se referindo a 2012, ano em que Heitor Esmeriz perdeu a voz por 2 oportunidades. 3 oportunidades. 2002. 3? É, teve uma que o Tite foi parar na arquibancada. Contra o Vasco, Paulinho. Teve outra que o Kleber Machado falou assim, Romarinho! La Bombonera. E teve uma que o Galvão falou, Paulo Guerreiro. Foram 3 oportunidades. Tô errado? Na verdade, foi uma só. Na defesa do Cássio contra o Diego Souza. Nossa. Você sabe que quem tirou aquela... Ah, não, eu tô confundindo. Tô achando que foi aquela defesa do Cássio contra o Moses lá. Cássio? Do Chelsea. Quem tirou aquela foto foi um amigo meu, velho. Abraço pro grande Mastrangelo Reino. É verdade. Que fez aquela foto de mão trocada do Cássio. Fazendo chute. Era o Moses, né? No chute, né? Foi. Que ele tentou tirar do Cássio e o Cássio fez uma defesaça. Aliás, ele vende essa foto. Quem quiser comprar, ele vende. Não, ele vendeu pro Cássio. Vendeu? Os direitos todos da foto. É? O Cássio tem ela enorme lá. A foto é linda. Se você digitar aí no Google, você vai ver. Foto Cássio Defesa Mundial. É aquela que ele faz de braço trocado, pegando. Ele tá olhando pra bola. É uma coisa muito bonita mesmo. Próximo ouvinte aí, meu caro. Boa tarde, amigos do Arena CBN. Isso. Meu nome é Dionísio. É o mesmo, esse é o mesmo. Já foi, Bolacha. Boa tarde, galera do Arena CBN. Tudo bem? A gente vai e não vê tudo mesmo, hein? Esses dias todo mundo jogando aí o time do Corinthians no asilo. Verdade. Luxemburgo velho, Verdade. tudo uma merda, hein? Ai, não. Opa! Eu não vi essa. Já é campeão. Tá difícil, cara. Nossa, foi mal. Sério, Desculpa aí os nossos ouvintes. Desculpa, essa daí foi falha minha. Eu não ouvi até o final. Ele achou que era. Você achou que era Bérida? Eu coloquei no 2 e não ouvi, sério mesmo. Tudo bem, vamos pro próximo aí. Fala, amigos, boa tarde. Tudo bem, amigão? Cheguei atrasado hoje, peguei o programa pela metade. Pegou. Então não sei qual é a enquete aí. Mas na dúvida vai de sempre, né? Meu sabor de pizza preferido é portuguesa. Valeu, um abraço. Figura, velho. É genial, ouvinte. Podia armar um happy hour com os ouvintes do Arena, não cara. pode, porque aí nós vamos se expor demais. Melhor não. Vai o próximo aí, Guilherme. Essa foi genial. O Abel é ultra competitivo, não tem jeito, isso não vai mudar. Ele vai ser desse jeito mesmo, verdade. vai ser reclamão, isso não vai ter conserto. Concordo. Mas o que impressiona é como os jogadores do Palmeiras não entram na pilha. É impressionante. Acho que deve ter algum acordo entre eles. A comissão técnica deve falar: vocês jogam,
deixa a arbitragem com a gente, porque não é possível. Os jogadores não se abalam com a arbitragem. Isso é impressionante. Boa, obrigado, ouvinte. E eu queria pegar esse gancho aí. Ô, Chaibe, velho, não dá mais pro treinador do seu time ficar sendo expulso, velho. Na boa, não dá mais, Chaibe. O Abel tem que ter os conceitos dele, né? A arbitragem tá muito de olho nele. Você tá falando do Palmeiras, né? Tá falando do Abel. Não sei. Tô respondendo sua pergunta. Tava na pauta do roteiro do programa. Mas o Abel tem que se ligar, sim, porque a arbitragem já entra de outro jeito quando é ele no banco de reservas, né? O Palmeiras, inclusive, soltou uma nota hoje, repudiando a atitude dos árbitros. Até falou que o árbitro inventou uma expulsão para ele. Ele tem que saber que ele já está sendo, entre aspas, perseguido, né? No bom sentido da palavra, porque os árbitros já ficam de olho. Toda reclamação que ele tem, a arbitragem já vai para cima com o cartão amarelo. Essa tolerância zero hoje em dia está prejudicando bastante. Mas o Abel, excelente profissional, excelente treinador, mas tem que rever mesmo esse conceito à beira do campo. Eu posso falar a respeito desse jogo também, mas eu queria dar relevo ao trabalho que é feito no Fortaleza, mais uma vez, né? Chovendo molhado. Mas o Fortaleza ontem foi eliminado da Copa do Brasil, ganhou, mas perdeu, né? Foi eliminado para o Palmeiras. Só que o Fortaleza, na negociação que fez com o Cruz Azul, envolvendo o Moisés, que passou aqui na Ponte Preta, deu um exemplo do que significa transparência. Simplesmente colocaram o presidente do clube... Num vídeo. Nós chamamos de vídeo. Num vídeo feito para as redes sociais, e ele explica tudo. Quanto foi vendido, mesmo? O valor que foi vendido, qual a porcentagem que o Fortaleza ficou. Do Moisés? Exatamente. Como é que vai ser a forma de pagamento? Nós vamos receber, não me lembro os valores aqui agora, mas nós vamos receber um valor agora, uma outra parcela em junho em janeiro de 24, em junho de 24, mais 2 parcelas, não me lembro aqui as datas. Tá bom. Mas isso é transparência. O que o Fortaleza fez com a negociação do Moisés, inclusive um vídeo muito bonito da despedida, Marcelo Paz, transparência, falando tudo o que aconteceu na a maior negociação do futebol nordestino. Parabéns ao Fortaleza, mais uma vez, né? Perfeito. E venceu o jogo, o Fortaleza, acabando com uma invencibilidade, acho, de 15 jogos do Palmeiras, né? 2 meses sem saber o que era uma derrota, né? E o Fortaleza tá 11 jogos sem perder no Castelão, algo assim também, né? Ou 7, 8 jogos. Não me recordo agora. Mas parabéns ao Fortaleza. Não conseguiu avançar, mas venceu o Verdão. É isso aí. Tem mais áudio aí, Eduardo Rodrigues? Põe no ar. Boa tarde, pessoal da Arena. Opa. Aqui é o Jonathan de Campinas. Tudo bem? Cara, não é que eu apostei ontem na vitória do Corinthians. Mesmo sendo São Paulino, não é que eu ganhei? Peraí. Opa! Ué, toda aposta que eu faço, eu perco. Fiz o Corinthians e ganhei. Ué? Vai entender isso. Ô, queridão, você deve royalties aqui pra quem deu a ideia aí, viu? O que eu falei ontem, Heitor? Você falou que o Corinthians ia vencer por 2-0 e passar nos pênaltis. Então, e aí ele foi inspirado a quê, Carlão? Vou mandar aqui, ó. Olha lá. Nada. E vem. Absolutamente nada tira a classificação do Corinthians hoje à noite na Copa do Brasil. Pronto. Eu falei isso, rapaz. Tá vendo? Você foi no meu palpite. Tá pensando o quê? Conheço isso aí, hein? Induzido. Você foi induzido. E não ao erro. Porque eu sabia que o Corinthians não iria perder ontem. Fui até dormir com a camisa do clube. Tô brincando. Bom, vamos lá. Eu gosto, né? Comigo é assim. É de surpresa, meu caro Eduardo Rodrigues. Boa tarde, meus amigos da Arena CBN. Sou fã de vocês, viu? Que é Gilson de Campinas. Obrigado, Gilson. Eu gostaria, sobre uma opinião de vocês, do gol do Roger Guedes. Parece-me que ele sai com a bola na linha de fundo. Vocês têm alguma informação sobre isso? Um grande abraço e um bom programa para vocês, viu? O lance foi checado. Sim. E a bola não saiu. A bola, ela precisa sair, Antônio Luque, quando for uma das linhas, para caso sair do campo na lateral ou na linha de fundo, totalmente, viu, Antônio Luque? 100%. E se for pro gol, tem que entrar totalmente. E tinha 7,2% da bola em cima da linha. Então ela não saiu.
Você quer um exemplo mais claro que isso? Foi aquele na Copa do Mundo do Japão, né? Que classificou o Japão, que a bola ficou um pouquinho só em cima da linha e deu Ali gol. foi 0,3%. Exatamente. Entendeu? Sim. Agora, já que eu gosto de surpreender meus colegas, solta aquela vinhetinha assim, Eduardo, cara a cara, só pra eles ficarem surpresos. Fla-Flu, cara a cara do Fla-Flu, tá pensando o quê? Cara a cara do Arena. Não vai dar certo, não. Por que não? Ah, porque eu vou todos o Fluminense, que eu não gosto do Flamengo. Não fala assim. Tá brincando, torcedor do Flamengo. Eu adoro o Flamengo. Torcedor do Flamengo, uma hora dessa, fica espumando com você. Não fala assim, não, cara. Não, brincadeirinha. Não. Vai ser equilibrado, vai ser equilibrado. Mas Vamos eu lá. acho que vai dar mais jogadores do jogo, Fluminense, Marcelo viu? não vai pro jogo. Quem? Marcelo. Não, Marcelo não vai. Não, mas o Marcelo não tá na minha relação, não, cara. Sou um cara precavido. Ele tá com a escalação. Fica tranquilo aí. De agora. É a relação que vai pro jogo. Eu acho que vai dar mais jogadores do Fluminense. Tô falando de forma antecipada, hein? Você eu conheço acha que- meus amigos. Você conhece seu gado, né? Sim. Vamos lá. Vai. Começando. Santos. Não. É cara a cara, Matheus Carlão. Cunha Matheus Cunha de titular? ou Fábio Antônio Lupe? Ah, mas eu vou sem dúvida nenhuma no Fábio. Carlão de Freitas. Belo goleiro, hein? Fase sensacional. Fábio. Heitor. Fábio. 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 Muito bom. Chaib, muito Fábio bom. Chaib, você é essencial, meu rapaz. Ó, só que aí que nós temos um problema. Porque o Flamengo ele vai no 3-5-2. Ah, mas não é problema nosso, não é problema deles. Quem tem que ganhar é ele. É da escalação aqui, nossa. Eu vou redesenhar aqui, mas vai dar certo. Vamos lá. Nós vamos. Seja o nosso Adilson Batista. Nós vamos conseguir aqui. 2 pra lá, desce Ih, 4, olha lá. com 5 pra Linha de esquerda. 4, ataca o espaço. Fabrício Bruno Jogo reativo. ou Samuel Xavier, Antônio Lupe? Samuel Xavier. Samuel Xavier. Heitor. Não, Fabrício Bruno. Eu também. Prefiro o Fabrício É Bruno. que isso aí atrapalha, né? Porque o Fabrício é zagueiro. É zagueiro, né? Samuca Ele vai jogar. é- Ah, mas nessa Esse desenho formação... tático que você fez, a plataforma tática. É, pra adaptar. Isso. O Fabrício vai de lateral direito, daí no Isso. caso? É. Tá bom. Fabrício e Bruno mesmo assim. Vou de Samuel Xavier. Eu vou de Samuel Xavier. Então empatou. Patou. Empatou. É Flamengo e Fluminense, né? Isso. Quem que é o moço do Fluminense? Samuel. É esse mesmo. Samuel Xavier. Davi Luiz. Essa é pesada, hein? Nem vai pro jogo. É o ontem e o hoje. Nino. Começo com você, Heitor. Davi Luiz ou Nino? Nino hoje e o amanhã. Carlão. Nino. Menino Lupe, você volta em quem? Oh, que bonitinho. No menino Nino. E aí, Chaib? Quinta Nino, série, seleção brasileira. Léo Pereira ou Manelão, Lupe? Ah, vou no Léo Pereira. Manelzão. Carlão. Léo Pereira. Heitor. Léo. E aí, Chaib? Léo também. Primeiro voto do Flamengo, hein? Eu já... O Flamengo. Vamos lá. Guga. Guga do tênis? Guga ou Eric Pulgar, Lupe? Nossa, esse é ruim, hein? Acha Ah, eu vou de Não, Pulgar é pelo Pulgar, momento do Mas Pulgar. então, mas o. Não é o Ayrton Lucas? Não. O lateral esquerdo daí, no caso. Não, do Ayrton Flamengo. Lucas. O Ayrton É Lucas, por causa que desculpa. com três desculpa. a Eu dois, errei ah, aqui. tá. Eu errei aqui, desculpa aí. Então, viu? Tá Erro tendo meu. conflito nos meus neurônios Erro aqui, meu. ó. Então vai, Lupe, pra te Vai. ajudar. Então vai. Guga ou André Agassi? Não, Ayrton Guga ou Ayrton Pete Lucas? Sampras. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Heitor? Ayrton. Também. Chaib? O Também, Ayrton Ayrton. Lucas, ele tá sendo cotado até pra seleção, né, Tá jogando velho? bem, Foi hein? convocado, não Tá foi? jogando bem. Não sei. Foi. Foi Foi, convocado. foi. André ou Thiago Maia, Lucas? André Berenguel? Não é o Berenga, não. Burger. André ou Thiago Maia? André. André, hoje André. Heitor, Hoje André também. e amanhã? André. Amanhã é outro dia. Amanhã. Ele tá de folga. Chaib foi no André também, Chaib? Sim. Só segunda. Você tá de folga amanhã? Não, só tá segunda-feira. Wesley Wesley Estafadão? ou Martinelli, Ah, Wesley. Lupe? O Wesley seria o lateral direito do Flamengo, né? Nossa, você tá fazendo o negócio tudo errado. Bagunçou, velho. mas já foi, vambora. Ah, vamos. Quem que é? Martinelli. Martinelli.
Wesley, Martinelli, Wesley garoto ainda, tá. E aí, Heitor? Eu fico com o Wesley, assim, se ele tivesse nesse mano a mano na posição original dele, eu ficaria com ele. Tá tudo errado mesmo, né? E aí, Fábio? Martinelli. Obrigado, Fábio. Vamos no Martinelli mesmo, é isso. Lima ou Eric Pulgar? Eu vou no Pulgar. Pulgar. O Lima é ofensivo, né? Pulgar tá indo bem esse ano. O Pulgar tá em qual mesmo? Tá no Flamengo. Você sabe chileno. que a família do Lima... Eu vou no Lima. Eles tocam um bem instrumento, né? É a família do Lima. Família Lima. Isso. Meu Deus do céu. Olha só essa aqui agora, hein? Eu me perdi aqui, gente. Ah, mas desde o começo. Não, achei. Começou a perder. Aceitou o goleiro até agora. Ganso ou De Arrascaeta? Ô, louco. Nessa seara, nesse momento eu vou de... Olha, quem diria? Paulo Henrique Ganso. Então. Paulo Henrique Ganso? E você? Nossa, Carlão? velho, aí quer matar. Eu sou fã dos dois. Hoje o Ganso tá jogando mais. Caramba! Mas, nossa. Chaibe. Arrascaeta. Heitor. Junho de 2023, eu vou no Ganso. Caramba, gente, o Ganso ganhou. Caramba. Achei que vocês iriam afogar o Ganso, votaram nele. Não, a gente votou no Ganso. Gerson ou Arias? Vamos lá, Carlão. Tá perdido. Gerson. Gerson, e você? Eu vou de Gerson. Cara, eu vou de John Arias. Ih, sobrou pra você aí, ô Chaibe. Também vou de John Arias, jogando muita bola. Eu ia no Gerson, porque toda vez que minha mãe mandava Arias Panela, eu não gostava. Mas o Arias tá melhor. O Arias é do Flu, né? Nossa. Isso. É o forró do Gerson. Agora eu quero ver. O futebol é momento. Futebol é momento. Cano ou Gabigol? Cano ou Gabriel Barbosa, Lupe? Sem dúvida nenhuma, Cano. Gabigol. Ih, aqui empatou já, hein? Gabigol. Aqui empatou. Pera. Aqui já empatou. Vamos para o intervalo. Eu quero o voto do Heitor Esmeriz em Ganso ou em Gabigol daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Vamos lá. Arena CBN. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Arena CBN.
São 4 horas e 55 minutos. Nós voltamos para você que está aqui na CBN, ao Arena CBN. Todos os dias, das 4 às 5, você fica bem informado, sabendo de tudo em relação ao mundo esportivo e, claro, por dentro também das principais piadas esportivas e da fofoca da vida dos famosos. É o Arena. Tá bom, Lupe? Sim! Vamos lá. Eu perguntei a você, Heitor Esmeriz, antes do intervalo, se você iria no Gabigol ou no Ganso. Só que o voto não era esse. O voto é Gabigol ou Cano. Eu vou no Gabigol. Eita, Scheibe, agora eu quero ver. Sobrou pra se você vai no vai Cano e decidir. empata tudo, ou você vai no Gabigol. Você vai decidir que eu vou no argentino Cano. Aê! Não, então como que eu vou decidir, Scheibe? Ah, ele jogou pra você, é bom. É, Você votou no Gabigol, né? Eu votei no Cano. Ih, rapaz. Cara, eu vou no Cano por 2 motivos. Primeiro, futebol é momento. E o Cano hoje é mais decisivo que o Gabigol. Sim. E segundo, Gabigol, baixa a bolinha, É isso, vai. dá uma segurada. Baixa a vai. bolinha. Só esse é o recado que eu dou. Dá uma segurada, vai. Segura, Gabigol. Segura. Vai devagar. Abre o sarcófago aí que hoje ele vai detonar, gente. Cara a cara do Arena. Ah, tem que fechar o cara a cara, né? Vamos falar com o time aqui, ó. Vamos lá. Fábio. Virou um rolo, Ficou cara, assim, ó. sarcófago. Não, ficou assim, Virou calma. um sarcara. Ficou assim o time, ó. Fábio, Matheus Cunha, Samuel Xavier, Davi Luiz, Léo Pereira, Nino, Manuel Guga, Martinelli, Lima, Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Ganso, Arias e Cano. Boa. Esse é o time definido aqui. Qual que é a tática desse time, Lupe? É o 6-3-9. Pelo visto, ele tá colocando a trilha, não vai dar tempo pro sarcófago. Não, ainda é 4,58, pode ir. Se você Bora. autorizar, eu vou. Posso ir? Então, beleza, vamos lá. Foi. Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta entrou em campo para mostrar o seu valor no dia 1 ou 1º de junho de interrogação. Enfrentou São Carlos. É, amigo, São Carlos. São Carlos, não era São Carlense. Aí fica a teu critério. Tem dois, hein? Tem dois. A Ponte Preta tinha Donizete, o São Carlos tinha Aguiar. Em que ano foi isso, Heitor Esmeriz? Donizete pela Ponte Preta. Já tá Contra começando São ela, Carlos. tá caçando, tá só. Bom, Nosso tempo é 1900 Aí acertou. e 89. 1989. E você, Carlão? Eu vou de 96. E você, Scheibe? Eu vou de 97. 1990. E você, Léo? 2010. No São Carlense, 2010, já tinha fechado o CNPJ. Eu não quero atrapalhar seu programa. Toda quarta, pô. Você já mandou para um dos integrantes, né? Eu não mandei Tá pra chato, ninguém, tá não. ficando chato, viu, o quadro. Perdeu a graça. Perdeu a mágica. O Jonathan mandou aqui 94. Jonathan, você sempre errou, sabia? Na boa. Você devia pegar o telefone do Eliel pra participar. Modo sincerão, hein? Mas ele é gente boa, o Jonathan é gente boa. Mas ele não acerta um quadro, porque ele não tá inserido no processo do esquema de corrupção. O Heitor Esmeriz disse 89. Quer mudar, Heitor? Não. Eu quero mudar. Não, você não vai mudar, não. Você quer mudar, Fábio Scheibe? Também não, cara. Você quer mudar, ô Carlão? Não. Você quer mudar, Eliel? 1998. 1998. A Ponte Preta entrou em campo com Ricardo Gomes, Jorge Luiz, Marcos 97. Vinícius, Alex e Donizete. 97. Fabinho, Dionísio, Marcelo Borges, Izinho, Griso e Edmilson. 97. Olha a escalação do São Carlos, Quem Scheibe, sei que jogava você gosta. cozinho aí, ô Lu? Quem jogava com quem? Quem jogava que você falou aí da ponte? Cozinho? É. Com o Griso. Tá. O São Carlos tinha Neneca, Willy, Lopes, Roberto Fonseca, Martins. Aguiar... Neneca é aquele que depois foi pro Botafogo? Não, esse é tá. outro. João Kleber, Negrini e Frigo. Serginho Fraldinha e Marquinhos Olha. Paraíba. Vai fazer dupla com... Deixa aqui. Quem ganhou foi você, Fábio Scheibe. Parabéns. Parabéns, Fábio. Que sorte, hein, Fabião? Você é uma enciclopédia do rádio. Nossa. Parabéns, Fábio Scheibe. Fecha pra mim, por favor. São Paulo Esporte, Carlão de Freitas. Pera aí, São deixa Paulo. ele fechar pra mim. Ele já fechou. Não, ele perdeu a A vinheta perdeu.
Dá um bicudo mesmo no... Aí, ó, pronto. São Paulo. São Paulo Esporte. São Paulo Esporte. Empate. Hã? Qual a comemoração? Ele quer ver a comemoração. Heitor Esmeri, São Paulo Esporte. São Paulo. Fábio Chaves, São Paulo Esporte. São Paulo. São Paulo Esporte, Lupe? Eu já falei, cara. Quem? São Paulo. Por esporte, eu vou no São Paulo. E aí, Flamengo ou Fluminense, Carlão? Flamengo. Lupe. Vasco. Não. Fluminense. Heitor Esmeris. Flu. Fábio Chaves. Flamengo. Já chamou lá ou ainda não, Eduardo? Já chamou o repórter CBN? Pô, tá chato esse negócio. A gente não consegue fazer 1h30 de programa, velho. Já chamaram o repórter. Fala tchau pra todo mundo aí, Lu. Vai. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, nesse mesmo prefixo, nesse mesmo horário, com esses mesmos integrantes. Olha que eu lindo. acho. Obrigado pela audiência. Fiquem em paz. Beijos de luz. Valeu. Gratidão. MacTube. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Rede CBN. Top de 5 segundos.